Fazendo um paralelo com a vida real também aqui agora, isso acontece muito em situações assim, aconteceu uma coisa que me deixou triste. O que eu faço? Eu vou pro celular. Aí do celular eu vou pra televisão. Da televisão eu vou, sei lá, sair com um amigo pra beber. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que está muito em alta. E é muito legal, e vocês devem muito assistir, que é Guerreiros do K-Pop. Ok. Se você tá com preconceito, porque é K-pop, porque parece filme de criança, fica aqui com a gente. É muito legal. Fica aqui com a gente, porque eu acho que a gente vai te convencer a ver esse filme, porque ele tem aspectos bem interessantes. Aliás, de modo geral, eu não sei se a gente que tá escolhendo muito a dedo, mas de modo geral, a gente tem visto filmes com aspectos bem interessantes pra serem apontados aqui, né? Sim. Então fica aqui e dá uma checadinha se você é inscrito no canal. Chegou no nosso primeiro vídeo. Se inscreve no canal, tem várias análises de vídeo, tá? Curte esse vídeo também, compartilha com quem você gosta, sabe que gosta de cinema, só pra nossa mensagem chegar em mais pessoas, tá bom? Agora fica, agora é o conteúdo, fica aí. Muito bem. Então, temos 3 guerreiras do K-pop e a gente vai falar muito, obviamente, sobre a personagem principal, que é a Rumi. E a mãe dela, junto com outras 2 mulheres, se caçavam demônios. E a mãe dela faleceu quando ela era pequenininha e ela meio que ficou com esse legado, né? Ela e 2 amigas é que caçam, nos dias atuais, os demônios. E ela foi criada por uma das amigas da mãe, que também era caçadora. E então ela cresceu ouvindo que ser demônio é ruim e é errado. Ou seja... Só pra entender... o filme não explica direito, mas parece que o pai dela é um demônio. A gente não entende como é que a mãe dela se envolveu com o pai dela. Achei que isso pra mim é uma falha do filme. Eu achei que em algum momento isso ia ser explicado. Achei até que o menino que ela se apaixona talvez fosse o pai dela no começo. Ou talvez o Guima lá, né? Aquela fumaça rosa. Não sei. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o pai dela era um demônio e por isso, então... ela é meio demônio, meio humana, né? Meio caçadora de demônios e ao mesmo tempo demônio por si só também. Vai lá. E também não dá pra entender se a mãe dela morreu por causa disso, se a mãe dela não sabemos. Dá. Então não sabemos até que ponto, enfim, né? A gente só tem essa notícia, ponto. Mas sabemos que ela foi criada ouvindo que demônios eram ruins e errados. Então, como ela era parte demônio, ela começou a achar que ela também é ruim e errada o tempo todo. Desde pequenininha mesmo, né? Assim, acho que, sei lá, devia ter uns 6 anos. Eu acho que no filme fala, mas eu não me lembro. Então, todo o desenvolvimento dela, toda a formação dela, de quem ela é, do mundo, foi sendo contaminada completamente por essa ideia. E as amiguinhas dela também. De algo que ela precisava esconder. Exatamente. Então, essa tia... que fez papel de mãe, nunca deixou ela contar pra essas 2 amigas, que são assim, elas moram juntas, elas são melhores amigas mesmo, sabem tudo, teoricamente, umas das outras. Ela nunca deixou, essa tia nunca deixou ela contar pras amigas porque no filme os demônios têm padrões roxos pelo corpo, né? Tatuagens, isso. E nunca deixou ela ir na casa de banho, nunca deixou ela sair com as meninas se fosse mostrar alguma coisa, alguma parte do corpo. Então, sempre cultivando muito ali uma vergonha, uma culpa por ser quem ela é. E que ela não tem culpa, né? Ela já nasceu assim. Então, isso foi moldando muito e poderia ter dado muito errado, como deu um pouquinho no filme, mas aí consertou. Mas dizemos assim, ela poderia ter crescido muito mais revoltada, ela poderia ter crescido com muitos mais problemas, do que ela cresceu. Ela cresceu até bastante saudável mentalmente, sabe? Ela só vai começar também a realmente se dar conta dessa vergonha e tudo mais, porque elas estão quase conseguindo acabar com todos os demônios quando a voz dela começa a falhar e ela perde essa habilidade de derrotar os demônios e consertar o mundo e ela mesma. Porque a tia meio que promete que o dia que ela acabar com todos os demônios, ela vai deixar de ser também um demônio. Porém, a tia dela nunca pensou na possibilidade de que talvez ela mesma vá sumir, né? Você já parou pra pensar nisso? Não tinha pensado nisso. Porque ela é um demônio, né? Mas ela não...
ela não respondia ao Guima. Não, Ela não ouvia o Guima. mas eu fiquei pensando nisso depois. Se ela tinha os padrões lá, enfim. Porque depois, quando ela começa a ficar triste e tudo mais, de vez em quando ela fala, tudo fica rosa. Que rosa é dos demônios saindo, né? Uhum. E aí eu acho que é quando ela começa a quase assim ir pro lado do Ruim. Guima, sabe? Pro lado ruim. Mas eu não sei. Não tinha pensado nisso, não. Depois que eu pensei só, que daí devia ser mais difícil ainda, né? Sim. Eu acho que ela nem se deu conta disso também. Eu que pensei, mas... Enfim. Peraí que agora você me quebrou todinha. E aí essa relação que a Raquel tá falando, né? A tia achando que tava fazendo bem pra ela, achando que tava protegendo, na verdade tava fazendo ela se sentir cada vez pior. Sim. Então, trazendo agora pra uma realidade, né? Pro mundo sem demônios, sem guerreiras que cantam e salvam a vida. Muitas pessoas que criam as crianças, né? Que convivem, que educam crianças, tendem a achar que vai ser produtivo para elas ensiná-las a esconder coisas ou olhar para determinadas características como coisas erradas, como coisas inadequadas de serem apresentadas para o mundo. E às vezes características completamente comuns. Claro que a gente não está falando aqui de não dar limites, não é sobre isso, né? Mas é fazer com que uma criança cresça achando que é feia, ou cresça achando que é burra, ou cresça achando que não pode falar de determinada coisa, porque senão as pessoas não vão gostar dela. É desse assunto que a gente está falando. E é exatamente isso que a tia faz. E que essas pessoas tendem a fazer, porque são muito críticas, é desenvolver uma autocrítica nessas crianças muito forte, e essas crianças tendem a ter muita dificuldade de se acolher, de se reconhecer e de enxergar que algumas características podem até não ser boas, mas também isso não condiciona o amor, o afeto que outras pessoas podem ter por elas ou que elas devem ter por elas mesmas, né? Então, isso é o que a tia faz. Ela se escondeu a vida inteira, quando na verdade, no final do filme, ela entende que ela poderia ter usado esse lado errado dela, esse lado ruim, a favor do propósito maior, que era salvar a humanidade. Mas que a gente pode trazer aqui a viver com compaixão, a viver aproveitando a vida, a viver de forma respeitosa e respeitando o outro também, né? Que eu acho que esse é o grande diálogo que o filme faz com a realidade, quando a gente tira os demônios, as cantorias e lá. Sim. E os demônios do filme nada mais seriam na vida real do que essa voz crítica. Então o que o Guima faz é que ele fica falando ali no ouvidinho das pessoas: você não serve pra nada, você não conseguiu mantê-las juntas, você é um péssimo isso, você é aquilo. Então ele fica ali no ouvidinho das pessoas só falando coisa para que as pessoas se sintam mal e para que as pessoas se sintam envergonhadas, culpadas, e ele se alimente disso, né? Tudo bem que a voz crítica não se alimenta disso, mas assim, fazendo esse paralelo... Ela cresce, ela se torna cada vez mais forte. Exatamente. E aí a ideia do filme... A ideia do filme não sei se essa foi a ideia do filme, mas assim, a nossa interpretação, né, do que acontece é que justamente quando ela se dá conta de que ela não está errada e de que ela não tem de fato um problema, ela não é um problema, ela consegue parar de ouvir essa voz. Não, ela continua ouvindo a voz, mas ela não dá atenção a essa voz. Ela vai lá e ela age em prol das outras pessoas, ela consegue... Dos valores dela. Exatamente. E aí, mais pro final do filme, acontece uma cena do show delas, e os demônios se fantasiam lá das amigas dela, e acaba que elas brigam ali no palco, e é meio como se a banda tivesse se desfeito na frente de todo mundo. E aí os demônios mesmo, né? A boy band que se criou. A gente tá indo muito mal dessa descrição aqui, as pessoas vão ficar com preconceito do filme, mas gente, juro, vale a pena. A boy band que se criou aparece assim num telão e fala: gente, elas se separaram, tá todo mundo triste, mas olha, vem assistir uma apresentação nossa agora. E aí, fazendo um paralelo com a vida real também aqui agora, isso acontece muito em situações assim: aconteceu uma coisa que me deixou triste, o que eu faço?
eu vou pro celular. Aí do celular eu vou pra televisão. Da televisão eu vou, sei lá, sair com um amigo pra beber. Aí de sair pra beber eu vou pra televisão de novo. Aí vou pro celular. Aí vou tentar dormir, não vou conseguir, vou ficar no celular. Por que a gente faz isso? A gente entra no automático pra evitar sentir o desconforto daquela emoção que tá vindo. Então a tristeza é desconfortável, a raiva é desconfortável, a ansiedade é desconfortável. Então, às vezes, a gente tá mais ansioso, a gente repara, né? Nossa, eu tô mexendo muito mais no meu celular essa semana. É uma coisa que acontece muito no consultório. E é por isso. É porque a gente tá tentando não entrar em contato com aquela emoção que é desagradável. Só que isso só traz prejuízo pra gente. Porque aquela emoção, ela tá se prolongando. Eu não tô parando pra ver o que tá me fazendo sentir daquele jeito e não tô parando pra lidar com aquela emoção da forma mais saudável. Eu tô evitando e assim, não adianta. Eu vou ficar fazendo isso pra sempre. Sim. Porque evitar emoções não funciona. Porque eu não consigo me impedir de sentir aquilo. Né? E aí no filme é como se as pessoas estivessem hipnotizadas. Mas é como se a gente estivesse hipnotizado pelo celular, né? Exatamente. Então as pessoas ficam lá andando sem vender nada pro lugar, né? Exatamente igual o que acontece com a gente. E aí tem uma frase em algum momento do filme que é legal da gente ressaltar também. Esse demônio aí que é meio bonzinho, né? Enfim, tem uma história lá toda complexa, mas que no final das contas ele é do bem, ele ajuda a Rumi. Ele fala que não dá pra derrotar o Guima com ódio, com raiva, senão eu já teria derrotado ele. E é isso, né? A gente acha... Quando a gente entende que a gente tá sendo crítico com a gente, existe uma tendência da gente ficar irritado. Caraca, não acredito que eu tô sendo crítica comigo mesma, né? Só que ser crítica por conta da crítica não resolve o problema. Você continua ali acionando os mecanismos de luta e fuga. Você continua acionando mecanismos que vão manter o seu cérebro em alerta, manter o seu cérebro com dificuldades para refletir. Então, vale a pena a gente entender que eu preciso reconhecer que eu tô sendo crítica, entender que tem uma tendência, todo mundo tem essa tendência de ser crítico, mas que a forma de sair desse lugar não é brigando comigo mesma. É aceitando, opa, estou tendo esse pensamento, o que eu vou fazer com ele? Eu posso deixar esse pensamento embora. Essa é só aquela minha voz autocrítica berrando no meu ouvido, eu não preciso ouvi-la. Entende? O jeito de falar, ele faz muita diferença. Outra coisa é eu dizer, caraca, eu tô sendo crítica de novo, que saco, eu tenho que mandar essa voz embora, eu não posso ouvir essa voz. Percebe a diferença quando a gente fala? Então, a gente pode reconhecer, aceitar e deixar passar de um jeito respeitoso, gentil, bondoso, e esse jeito sim funciona. E se vocês repararem, é isso que vai acontecendo um pouquinho na relação dos dois protagonistas, se eu puder botar assim, que ele é muito autocrítico, mais ainda do que ela, né? Ele tá o tempo todo ali se torturando, se criticando, lembrando dos erros do passado. Exatamente. Remoendo aquilo, e ela vai conseguindo de alguma forma quebrar um pouco isso, porque ela vai mostrando pra ele, você não se resume a isso, você não é só isso, você também tem outras características, você fez outras coisas da sua vida, né? Você não precisa ficar pensando só nisso. E não esquece de olhar o contexto, né? Então ela mostra pra ele por que ele fez o que ele fez, e ela vai conseguindo ajudá-lo a não levar tanto em consideração aquela vozinha ali. Sim. Que vira uma vozona de vez em quando. Exato. Bom, gostou do que a gente falou? Tem mais alguma coisa? Gosta do filme? Comenta aqui com a gente. Não esquece de curtir o filme, ver se você... Curtir o filme não, curtir o vídeo, o filme também. Mas curtir o vídeo, ver se você tá inscrito no canal e compartilhar com as pessoas que você acha que pode gostar. A gente se vê na próxima semana. Até!